você, como buscador espiritual, desfrute de suas mentiras, enquanto você ainda pode. Porque quando a verdade bater em sua porta, você não terá para onde correr ou se esconder. É um TED Nept com o tema Verdade. Meu nome é Taíque Augusto. Vou começar com essa frase do próprio Allan Kardec. O caráter essencial da revelação divina, e aqui eu coloco qualquer revelação divina, de qualquer religião, é o da eterna verdade. Pode passar. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que a verdade é transdisciplinar. Verdade é uma teia de teias, de teias, de teias, de realidades, de saberes formais, de saberes informais, de intuições, de metáforas, de contos, histórias, filosofias, arte, cores, som, cheiros, tudo misturado, unido de uma forma organizada. Então a primeira coisa é, eu acredito em uma verdade, que é formada por todas, mas que é uma. E é dessa verdade que eu venho falar. E a gente trabalha muito aqui, fala muito dessa frase, né, que tudo é uma coisa só, ou que uma coisa só é tudo, porque tudo está dentro do um está dentro do tudo. Mas isso só faz sentido se você estiver falando, se você estiver em sintonia com a verdade. Porque dentro da verdade, que é uma teia cósmica, todos os saberes estão conectados. Logo, tudo é um é tudo é uma coisa só. Se você se distancia disso, isso já deixa de ser verdade. E aí um breve conto, assim, só para explicar um pouco do que eu quero dizer com isso. Tem todo um contexto, mas basicamente vários cegos vão apalpar um elefante. Cada um vai em um lugar. O primeiro cego apalpa a orelha, o segundo apalpa a cauda, o outro apalpa o corpo dele, assim, o outro vai apalpa a perna, o outro apalpa o chifre, o outro a tromba. E aí depois, ok, agora separa. Como é esse animal que você apalpou? O que apalpou a tromba vai falar que ele é tipo uma serpente, uma grande serpente, uma coisa assim. O que apalpou o rabo vai dizer que ele é, sei lá, uma coisa meio dura, assim, comprida. Um outro que apalpou ali o lombo dele vai dizer, nossa, parece uma parede, né? Uma parede peluda, uma coisa assim. E todos eles estão certos, mas nenhum disse que é o elefante. Mas todos juntos conseguem construir o elefante. E a ideia é mais ou menos essa. Através de todas as pequeninas verdades, a gente consegue ter uma noção do que é a verdade. E aqui eu trouxe alguns dos princípios da transdisciplinaridade, pela carta da transdisciplinaridade, para ter uma noção assim do que é essa visão dessa verdade, ao meu ver. Não dissolução do ser humano em estruturas formais. Multidimensionalidade. Dimensão física, social, emocional, mental, ecológica. Multi. O que une todas as disciplinas e o que as ultrapassa. Engenharia, matemática, teatro, música, arte, psicologia. Tudo isso junto, mas ao mesmo tempo além de tudo isso. Abertura aos saberes não formais, mitos, intuições. E aí também espiritualidade, transdisciplinaridade é a abertura para o espiritual também. Compreensão compartilhada e construída em conjunto. Os vários cegos, cada um nos seus limites de percepção, estão ajudando uns aos outros a construir uma imagem completa. Rigor, abertura e tolerância. Abertura a tudo. Absolutamente tudo. Pode passar. Bom, quando a gente fala que nós somos espiritualistas, que nós estamos numa busca espiritual, é a mesma coisa que dizer eu busco a verdade. Nós somos todos buscadores da verdade. E aqui eu trouxe um trecho de uma fala do Sri Prembaba, num vídeo que ele fala sobre a crise no Brasil. E
bastante o ponto que eu quero pegar firme aqui hoje. Ele vai dizer o seguinte: você, como buscador espiritual, desfrute de suas mentiras, enquanto você ainda pode. Porque quando a verdade bater em sua porta, você não terá para onde correr ou se esconder. Estamos todos buscando pela verdade, não estamos? Até onde é possível enxergar, estamos todos batendo na porta da verdade. Mas às vezes, quando a verdade vem mesmo, a gente se assusta. Mas a verdade é a verdade. E tem graus e graus de verdade. E se comprometer com a verdade significa se comprometer com todos os aspectos dela. Não há outro caminho. Só a verdade te liberta, por mais que doa ao ego. E aí, quando ele fala essa frase, ele dá um exemplo de uma mulher, uma buscadora espiritual, que está em busca pela verdade e descobre que o marido a está traindo. E ela não quer aceitar isso, não quer saber disso e tudo mais, mas se você busca a verdade, são todas as verdades. Todas as verdades. Mesmo aquelas pequenininhas do cotidiano. Você gostou? Aham. Menti. Me afastei da minha busca essencial pela verdade. Um pouquinho que seja, mas menti. E aí, falando brevemente sobre a ilusão e a mentira. Eu trouxe muito a perspectiva de Gandhi. Porque para mim, o maior mestre que me inspirou a pensar em termos de verdade foi Gandhi. Ele tem um livro que é a autobiografia dele. Ele conta a própria história de vida. E o nome que ele dá a esse livro é A Minha Vida e a Minha Experiência com a Verdade. Ele dá o nome, a autobiografia dele assim: A Minha Experiência com a Verdade. E aí algumas frases dele que são extremamente importantes para isso. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Os erros não se tornam verdadeiros por se difundir e multiplicar facilmente. Da mesma forma, a verdade não se torna erro pelo fato de ninguém a ver. Nas questões da consciência, a lei da maioria não conta. Mas todo mundo mente. É só uma mentirinha. Um não, dito com convicção, é melhor e mais importante que um sim, dito meramente para agradar. Ou pior ainda, para evitar complicações. E aí uma frase de Allan Kardec: os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a taverna de espíritos inferiores sempre acorrem prontos a responder o que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Essa é uma característica muito marcante que separa, na visão espírita, os espíritos inferiores dos espíritos superiores. Os espíritos superiores estão preocupados com a verdade. Essa é a preocupação última deles. Os espíritos inferiores não estão nem aí para a verdade. É o que eu quiser que seja. E aí eu trouxe aqui um pouco da minha experiência com as plantas de poder. Quando você entra numa meditação profunda, isso dentro das áreas do xamanismo, neoxamanismo, através das plantas de poder, é um caminho muito claro em que você tem que encontrar com a verdade sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você ama, sobre o que você não é ainda. É encontrar com a verdade. E existe a chance, a possibilidade, porque Deus respeita tanto a nossa liberdade, que nós podemos construir uma experiência como uma planta de poder baseada na ilusão. Dependendo do quanto a gente quer mentir para nós mesmos, a gente consegue fazer isso até com a planta de poder. E a gente consegue ver o futuro que a gente quer, mas não o que a gente tem. Então, se eu gosto de uma tal pessoa e essa pessoa está comprometida, eu posso criar a ilusão de que nós nascemos para estar juntos. E que o melhor para mim fazer é separar ela daquele cara que ela está, daquela mulher com quem ela está se relacionando. A gente pode construir isso, mas isso não é a verdade.
E isso nos limita profundamente. Quando a gente acolhe as ilusões, nós nos limitamos. Eu perco a minha liberdade, porque eu estou negando um pouco de tudo. Deixa eu passar. Trazendo um pouco do Espiritismo, Jesus e a verdade, essas três coisas juntas. Bom, a primeira, na introdução do Espiritismo, ali dos livros espíritas, tem uma frase do Espírito de Verdade. Não é à toa esse nome, isso aqui eu chamo a atenção, coloquei em negrito, que é Jesus, através da terceira revelação e tudo mais. E ele vai dizer: venho como outrora trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. De infinitas faces, mas a verdade. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Ou seja, eu trago o Espiritismo porque é a crença mais central da maior parte das pessoas aqui. O Espiritismo começa disso. Ele começa do movimento de um espírito que se chama de o Espírito de Verdade. Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí uma passagem importante. Disse então Pilatos a Jesus: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E em quase todas as passagens de Jesus, quando ele vai falar uma coisa extremamente significativa, ele diz: em verdade vos digo. E ele ainda repete: em verdade vos digo. Para falar que ele não está dizendo da opinião dele, daquela cultura, daquela época, sobre tal assunto. Ele está falando sobre a verdade, que é eterna. Eterna. São palavras que não morrem nunca, porque estão em sintonia com a verdade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Kardec. E aí, porque eu falei do Espiritismo, do cristianismo, de Jesus, eu apenas venho relembrar, não apenas o cristianismo, mas todas as religiões que de fato se voltam para o sagrado, porque nós temos religiões que não se construíram voltadas ao sagrado, voltam-se em essência à revelação da verdade. Se você olhar um livro budista, um livro taoísta, se você olhar o Gita hindu, está recheado de coisas falando a verdade, a verdade. Essa é a revelação da verdade. Verdade com V maiúsculo, que é diferente das pequeninas verdades que nós vivemos. Então, religião, em essência, é a busca pela verdade. E um pouco do que eu queria trazer, trazendo aqui para o nosso contexto, Joana de Ângeles, psicologia espírita, questão de ego e self, né? Ego sendo o eu de agora. Esse eu, Taíque, que nasceu aqui no Brasil, nessa época, que teve os pais que teve, que estudou onde estudou, que teve os amigos que teve. Self, sendo o espírito por trás desse eu. É o ator por trás desse personagem que eu estou agora. Eu não sou, eu estou. E uma das mais marcantes diferenças entre ego, o eu temporário, e self, o eu verdadeiro, é a questão da finitude e da infinitude. O ego está voltado e construído dentro das relações do que é finito, temporário, vai acabar. Esse corpo vai acabar. Essa voz vai acabar. Essa sala vai acabar. Tudo isso é finito. Pertence a esse reino da ilusão. Da ilusão no sentido de Matrix. De um programa no qual vivemos para aprender, de uma didática divina.
Enquanto o self, espírito, está voltado para tudo que é infinito. Virtude, infinito. Por isso que ninguém pode tirar de você. Pode tirar tudo de você, mas ninguém pode tirar o que você sabe, o que você é, as virtudes que você tem, as virtudes que você é. Você nem tem as virtudes, você é as virtudes. Porque é eterno, finito e infinito. E a verdade, com esse V maiúsculo, pertence ao infinito. O que isso significa? Retomando, né? Uma coisa que eu já disse. Para mim é um dos maiores consolos que eu tenho nessa vida de busca espiritual. A verdade permanecerá quando todo o resto se desfizer. Em essência significa, tá vendo toda essa crise que a gente está vivendo? Tá vendo esses deputados, esses políticos, essa corrupção? Tá vendo a fome, a miséria, a guerra, o sangue, os gritos? Vai passar. Vai tudo acabar. Pode demorar, mas vai tudo acabar. Porque não é voltado para o infinito. Não é verdade. São ilusões que nós construímos aqui através da nossa liberdade, que a gente não sabe usar. As boas sementes de verdade irão brotar cedo ou tarde. Sabe aquela pessoa com quem você já conflitou e você chegou para ela num momento de muita lucidez, ou não, e falou, você vai se arrepender disso? Porque está muito errado nisso. Quando de fato a pessoa está, e a gente pode ficar tranquilo, porque ela pode não ter ouvido naquele momento, mas um dia ela vai ouvir. Porque se você falou a verdade, é para sempre. Políticos, vocês vão cair. Do jeito que vocês estão, vocês vão cair. E pode ser que nenhum deles me escute agora, mas não importa. Isso ressoa para o infinito. Quem fala a verdade ressoa eternamente. Estar sintonizado com a verdade é ter o real direito de ser seu porta-voz. Quando você vive dentro da verdade, você tem direito de usá-la. Direito. Porque não tem nada mais que nos enraivece, que nos deixa puto, que uma pessoa que não segue a verdade querendo te ensinar alguma lição sobre isso. Querendo te falar sobre isso. Hipocrisia, né? Jesus falava tanto disso. Afastai-vos de mim, hipócritas, que sabem que estão mentindo, que sabem que estão plantando a ilusão pelos seus próprios interesses. Se você busca a verdade, se você busca se sintonizar com ela, você tem poder. Porque quando você fala, não é você quem fala. É a verdade quem fala através de você. Pode cortar a sua garganta, pode arrancar a sua voz, pode apagar o vídeo que você falou isso. É a verdade. Se não for por mim, você vai ouvir ela, você vai ouvir da vida. Você vai ouvir de outra pessoa, você vai ouvir de uma pessoa que está passando na sua vida que você nunca viu. A pessoa vai te dizer a mesma coisa, até você ouvir. E aí outra frase de Gandhi, sensacional. Posso ser uma pessoa desprezível, mas quando a verdade fala em mim, sou invencível. E eu lembro a vocês que esse aqui é o homem, esse aqui não é um filósofo que veio escrever essas palavras bonitas, esse é o homem que tem um papel primordial em conquistar a independência da Índia inteira através dessas crenças. Através da não violência. Conquistou a independência de um país através de uma ideologia de não violência. Se isso não é verdade, o que é? E aí uma frase também de Sri Prabhupada: a verdade é como um perfume. Se você segue a verdade, você espalha a verdade naturalmente. Naturalmente. Poderoso é o sol da verdade. Uma famosa frase de Eurípides Barçanufo.
Por que eu coloquei isso? Porque estar sintonizado com a verdade é conflitar com tudo o que não é real. Essa é a parte mais difícil da busca pela verdade. Primeiro, porque você precisa buscar a verdade em absolutamente tudo que você faz e é e fala e não fala. Mas segundo, porque todos aqueles que gostam da mentira, que gostam da ilusão, se sentirão ameaçados. Os outros fora de você e os outros dentro de você. Que gosta de acreditar que eu não sou tão pequeno assim. Claro, sou, mas também não sou. Infinitude dentro de mim e a impermanência dentro de mim. Isso conflita, porque a verdade é um sol, é uma luz. E a luz sai dissipando trevas em todo lugar que encontra. Então é perfeitamente natural, e eu acho que é um dos maiores desafios de seguir um caminho espiritual, que quando você se alinha com a verdade, você cria conflitos. A verdade é dura como diamante e delicada como a flor de pessegueiro, mais uma vez grande. Em tempo de verdade, as mentiras vão doer. Vão doer. Sri Prembaba, na mesma palestra que eu falei que ele fala sobre a crise atual política no Brasil. Em tempos de verdade, as mentiras vão doer. E eu acho que isso é o movimento da nova era, é o movimento da regeneração do planeta. A verdade está aqui, ó, batendo na porta. E tudo que não é verdade vai se desfazer. Não tem outro caminho. Vai doer. A questão é, vai doer porque você está se abrindo à verdade ou vai doer porque você está se opondo a ela? Porque vai doer. Não precisa sofrer. Mas dói. Tem que colocar à tona todas as nossas feiuras para trabalhá-las. Tem que admitir todos os nossos vícios e imperfeições para trabalhá-las. Incomoda. Mexe na nossa zona de conforto. Porque é muito fácil eu estar aqui nesse espacinho, mas quando eu estou ligado com absolutamente tudo, porque a verdade é tudo, eu fico tão pequenininho. E aí uma coisa, se tudo é uma coisa só, se tudo está conectado, quando eu falo de verdade, eu estou falando de amor, liberdade, fraternidade, justiça, paz, saúde, harmonia, equilíbrio, beleza, sabedoria, luz, integração, conexão, evolução, tudo. Tudo conectado. De tal forma que se eu deixo uma dessas coisas, eu deixei todas. Mais uma vez trazendo Gandhi, e aí agora com uma outra perspectiva. Gandhi cria esse termo, Satyagraha, que significa firmeza, constância com a verdade. Firmeza com a verdade, constância com a verdade. Satyagraha é uma ideologia que ele criou ali usando palavras hindus, porque ele não conseguiu achar correspondência nas palavras ocidentais, para dizer de uma firmeza para com a verdade, de viver e buscar a verdade em todos os seus atos, em tudo que você é. E aí, isso entra como um voto. Você se torna um satyagrahi, aquele que segue a satyagraha. Ou seja, você se torna um discípulo da verdade, em todos os seus níveis. E aí ele traz, só uma conexão interessante, isso é um dos principais papéis do sagrado masculino, da energia masculina. É a firmeza para com aquilo que é real. Eu não vou permitir que alguém cruze a linha do que é real para mim. Ninguém passa aqui.
Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, a verdade não precisa invadir a linha dos outros. Ela não precisa brigar com os outros. Porque ela é verdade. Tudo que briga, grita, diminui o outro, está tentando manter uma ilusão. Tudo que é agressivo está tentando manter uma ilusão. Se você vai buscar algum texto sobre algum assunto que te interessa, e você encontra alguém falando a verdade desmascarada por trás da falácia falsa, da não sei o que, de não sei quem, já desconfia, já começa a desconfiar. Aí você começa a ler o texto e fala, eu vim aqui para destruir a visão de tal pessoa. A verdade não tem essa agressividade de invadir. Mas, colocando em relação com o que eu falei antes, essa é a época em que a verdade está batendo cada vez mais forte na nossa porta e nos convidando a ir até ela. Mas ela não vai tomar ninguém à força. Deus não faz isso. Eu vou arrancar você de tudo que você gosta e acredita e vou te pôr aqui porque isso é verdade, porque isso é bom. Se Deus fizesse isso, já nem teria mal no mundo. Mas também não haveria liberdade. E aí, uma coisa que Gandhi traz, né, que é todo o movimento da vida dele. A verdade implica em ahimsa, total não violência. E uma frase de Kardec que está muito em sintonia com a ideia de ahimsa, a ideia de não violência. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfilam, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Um satyagrahi é uma pessoa que está disposta a sofrer o golpe de todas as outras para provar a verdade em quem ele é. Pode passar. E aí, por fim, um convite. Esse gesto de convite para com um espelho. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Kardec traduz esse pensamento, e qualquer um de nós poderia traduzir esse pensamento como qualquer que negar a verdade diante dos homens, também a verdade o negará, né? Se dessintonizou com a verdade. E esse convite que eu quero fazer é para que, pelo menos por um tempo, vocês experimentem um dia, uma semana, em que você só fala a verdade. Importante, falar a verdade não significa dizer tudo. Porque é também verdade dizer eu não estou pronto para responder a sua pergunta. É verdade também dizer eu não quero responder. Se um homem está com a verdade, ainda que ele esteja sozinho, ele está com a verdade. Quer uma paz de consciência maior do que essa? Você estar sintonizado com a verdade significa que pode estar o mundo inteiro contra você e você está em paz. Porque no âmbito do que é infinito, do que é permanente, todo o resto vai cair. Toda a verdade abstrata é sem valor se não estiver encarnada em homens. Encarnada em homens, em seres humanos, que a apresentam e provam estar prontos a morrer por ela. Não é esse o caminho dos homens santos, das mulheres santas. Pessoas que morreram pela verdade. Que deram a sua vida inteira pela verdade. É isso que nos faz reconhecer que uma pessoa está conectada com o sagrado. Que uma pessoa é santa. Com todas as suas problematizações, relativizações. Os indivíduos que são acima, que provam que existe um céu, um divino, um sagrado mesmo, são pessoas que vivem o que elas acreditam
que elas sabem que é verdade o tempo todo. Você vai me matar por isso? Pode matar. Você pode acabar com o meu corpo. Você não vai matar a verdade. E muitos virão depois de mim dizendo as mesmas coisas. Volta, 2 slides. Aí. No fim da autobiografia de Gandhi, ele fala o tempo todo sobre verdade, mas é só numa das últimas páginas que ele fala: essa é a minha experiência com a verdade, que é Deus. Estar conectado com a verdade é estar conectado com Deus. E qual que é a nossa parcela de Deus interior? Self. É estar conectado consigo mesmo. Então fica esse convite para vocês. De por um dia, pelo tempo que vocês derem conta, busquem vivenciar a verdade em absolutamente tudo que vocês fizerem. Já aviso de antemão, essa é uma das partes mais difíceis. Você saber o que é a verdade. Disse algo, peraí, eu acredito no que eu disse, mas isso significa que é a verdade? Estar pronto para essa não certeza, porque a gente não sabe. Fica esse convite. E se alguém se tocar mesmo pela ideia, busca o que é ser um satyagrahi. Alguém que tem essa ideologia de firmeza para com a verdade. Isso significa que você vai dizer a verdade, mesmo quando isso te for desfavorável. Mesmo quando estiver envolvendo muito dinheiro.